boa noite, Igreja do Senhor. Quero convidar você e a sua família para juntos cultuarmos a Deus, engrandecermos o seu nome, tá? Prestar louvores, exaltação e ter um momento de gratidão ao Senhor e de estudo da palavra de Deus. Vamos começar orando. Quero convidar você e a sua família a fechar os olhos e a orarmos ao Senhor nessa hora. Bendito Deus e amado Pai Celeste, Deus soberano, Deus tremendo, Senhor das nossas vidas, a Ti queremos exaltar o Teu nome, Te engrandecer, Pai, e Te louvar, porque apesar de todos os acontecimentos, Senhor, no mundo, de pandemia, de doença, de tristeza e outras coisas mais, o Senhor tem sido fiel para com o Seu povo. O Senhor tem sido fiel e bondoso para com as nossas famílias, as famílias da Tua igreja. E por isso queremos Te louvar por isso, engrandecer o Teu nome, Deus, e Te exaltar em todo o tempo. Pai, rogamos que o Senhor cuide de nós e também rogamos que o Senhor abençoe as nossas famílias, as nossas igrejas e toda a comunidade, Pai. Também queremos Te bendizer pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre nós em todo o tempo, Pai Santo. Nós Te louvamos assim, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que alegria participar do culto, que alegria estar na presença do Senhor, que alegria poder compartilhar com você, com a sua família, das bênçãos do Senhor nosso Deus nas nossas vidas, tá? Nós queremos nos alegrar com a sua família, nos alegrar na presença do Senhor, como igreja do Senhor. Nós queremos ter momentos de muita exaltação ao nosso Deus. E aí eu estou lembrando nesses dias o tanto que Deus tem sido bondoso para com o seu povo, para com a nossa igreja, as nossas famílias, especialmente a minha família. Lá em casa eu e Daiane, nós fomos contagiados ou contaminados, como alguém diz, com o coronavírus. As nossas crianças também sentiram febre por uns 2 dias e a Daiane sofreu um pouco mais. Mas hoje, lembrando de dias difíceis que passamos, irmãos, como Deus tem sido bondoso. Embora no meio da doença, da dificuldade, nós conseguimos ver o agir de Deus, o alívio do Senhor. Muitos sofreram demais aí afora, hospitais, problemas graves de respiração. E lá em casa da Daiane, embora tendo alguma dificuldade, mas Deus cuidou, Deus deu o alívio, ela suportou, passou alguns dias, vários dias, mas no fim de tudo, ela hoje mesmo falou, como Deus foi bom, tem sido bom, e aí nós temos as promessas, será bom continuamente. Então eu quero dizer para você, confie no Senhor, entregue ao Senhor. Nós, antes de pegarmos o coronavírus, nós dissemos, Senhor, se o Senhor permitir que venhamos a pegar, mas o Senhor deu alívio, e Deus fez isso. Em tudo Deus tem cuidado de nós e da nossa família. Eu e muita gente no Brasil, acho que também tem tido até redução no salário, né? Porém, mesmo assim, o salário menor, mas Deus cuidou, não faltou nada. Nós conseguimos contribuir com o reino do Senhor, dizimando com alegria, não para a nossa exaltação, mas para demonstrar a Deus que nós somos gratos, porque em meio a tudo isso, Deus tem sido bom, misericordioso, bondoso, tem sustentado e às vezes tem dado até mais daquilo que nós podemos imaginar. A nossa palavra é de gratidão e louvor a Deus. Então tenha esse pensamento de gratidão, de exaltação. Eu tenho dito que aquela pessoa que tem um coração feliz, alegre, grato, esse coração não tem lugar para o rancor e para outras coisas. Então louvado seja Deus por tudo isso. Deus abençoe a sua família da mesma maneira que tem abençoado a minha, de muitas formas. Então, amém por tudo isso. Deus seja louvado. Amém. Graça e paz. Vamos cantar a música Então Se Verá. Então se verá, Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá, Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens.
assim como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Assim é de ser a vida do Filho do Homem. Então se verá Então se verá o Filho do Homem o homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá então se verá o Filho do Homem o homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, você é convidado também a ofertar ao Senhor, a dizimar ao Senhor. O Micaías vai botar aí a conta da igreja na tela e você pode contribuir com o reino de Deus. Porque, como tenho dito, ou repetido o que a palavra de Deus diz, dizimar, ofertar é cultuar o Senhor. Quando eu entrego o meu dízimo, eu estou agradecendo a Deus pelo que Ele já fez. E eu testemunhei mais cedo do que Deus tem cuidado de nós. Ofertar ao Senhor, dizimar, é agradecer, é reconhecer, é adorar a Deus, é cultuar. Você é convidado a continuar cultuando, contribuindo com o reino de Deus, tá? Através do seu dízimo, das suas ofertas, do seu talento que você desempenha no seu dia a dia, no seu trabalho. E Deus te honra com o salário. Por isso, você deve honrar a Deus também, dizimando. É uma questão de fidelidade. Deus tem sido fiel comigo, com a minha família. Tem dado além daquilo que a gente às vezes pensa, ou até precisa. Deus tem sido fiel. Por isso eu dou com alegria, com gratidão. Não é pesar para mim contribuir com o dízimo. Então, oferte ao Senhor. Se não pode dar hoje, planeja na sua mente, transfere ou fala com os nossos tesoureiros, irmão Castro ou irmão Edson Júnior, que eles podem ir até a sua casa. Você é convidado a orar também nessa hora. Pai bendito, quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é o dono de tudo. É aquele que sustenta, é o Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que supre, o Deus que tem o controle de tudo. Apesar de tantos acontecimentos, Deus, Tu tem cuidado do Teu povo. Mais uma vez, Te louvamos, Te agradecemos, porque lembramos da providência na nossa casa, no nosso dia a dia. Nós temos honrado as nossas dívidas, ou honrado os nossos compromissos, pagado a nossa conta de energia, de água, comprado alimento. Tudo isso, Pai, é porque Deus tem suprido, Deus tem honrado a nossa dispensa. E agradecemos ao Senhor pela vida de cada irmão, cada membro, que tem sustentado a Tua causa, através da Tua bondade, do Teu sustento individual, em família. Cada um de nós temos recebido do Senhor. Por isso queremos Te ofertar, Te cultuar com o dízimo, Te honrar, Deus, buscarmos ser fiel nisso, porque em muitas coisas não conseguimos ser fiéis, mas nisso nós, se planejarmos direito, se quisermos honrar a Ti, temos que ser fiéis nisso também. Muito obrigado mais uma vez pelo que tem feito no meio do Teu povo, Pai, no nome de Jesus, amém.
esvaziar das dores e desilusões. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar de todos os meus tipos. Ajuda-me, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado.
Meus queridos, você é convidado a ler conosco Gálatas 2, de 11 até o 21. Gálatas 2, de 11 a 21, diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé tornar-se deixando levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeus, vives como gentio, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que morreu Cristo em vão. Vamos orar. Deus santo e amado, a Ti queremos expressar mais uma vez, Pai, louvor, gratidão, adoração ao Teu nome, Senhor. Pela Tua palavra que nos ensina, que nos relembra as Tuas bênçãos, que apontam as promessas no presente e no porvir. Te louvamos pelas verdades maravilhosas, Deus. Também rogamos pela mensagem da Tua palavra. Usa o Teu servo, pastor Kleber, como um instrumento nas Tuas mãos. Fala, Deus, aos nossos corações por meio da Tua palavra. Aquieta o nosso coração, aviva a nossa fé, cuida do nosso sentimento, das nossas preocupações, cuida mais uma vez, ó Deus, da nossa família. E fala, ó Deus, pois nós queremos Te ouvir nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Uma alegria para nós poder novamente expor a palavra de Deus, e eu quero convidar a cada um de vocês a abrir a sua Bíblia, deixar, na verdade, o texto aberto aí que o nosso irmão Valderli acabou de ler, que se encontra em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11, versículo 11 ao versículo 21. Então, aqui, queridos, nós encontramos uma passagem, um texto muito interessante, porque a carta de Paulo aos Galácios, aos Gálatas, é uma carta muito interessante, porque é uma carta que vai falar de forma clara sobre a liberdade cristã, sobre a libertação que Cristo concedeu a cada um de nós na cruz, através da sua morte e da sua ressurreição. E é onde o apóstolo Paulo vai falar de forma mais clara sobre a questão da justificação pela fé. Então, a carta aos Gálatas, ela vai falar justamente sobre a justificação pela fé.
assim como Romanos também vai falar, Hebreus também fala. Então, é um tema muito importante, é uma doutrina muito importante para os cristãos. E aqui nós vemos que no início da carta, o apóstolo Paulo, ele vai aí enfatizar o seu apostolado. Ele vai enfatizar o seu apostolado. Ele vai testificar de como o Senhor o chamou para ser apóstolos aos gentios, ser apóstolo aos gentios. E a partir do versículo 11, nós vamos ver algo muito interessante. Porque essa é uma das passagens que, quando nós nos deparamos aqui com o que aconteceu, a partir do versículo 11, nós vamos ver que essa é uma das passagens mais constrangedoras, talvez podemos dizer assim, que a palavra de Deus nos mostra. Porque é uma das mais polêmicas dessa carta. E nós vemos aqui que Pedro e Paulo, os dois maiores líderes da igreja, os dois maiores líderes sem nenhuma dúvida, num profundo conflito que tiveram, e que o livro de Atos, ele vai destacar de forma bem interessante a liderança desses dois homens de Deus, desses dois servos do Senhor, a forma como Pedro liderava a igreja, a forma como o apóstolo Paulo também levava com muita autoridade a palavra de Deus aos gentios, a forma como ele ensinava. Então, a primeira parte de Atos, ela vai se concentrar justamente na liderança do apóstolo Pedro. E quando nós olhamos a segunda parte do livro de Atos, nós vamos ver uma ênfase maior também na pessoa do apóstolo Paulo. A Pedro, nós vimos ali que foi confiado o apostolado da circuncisão e a Paulo o da incircuncisão, ou seja, Pedro direcionou o seu ministério de forma bem enfática aos judeus, e Paulo, ele enfatiza o seu ministério aos gentios. Então, queridos, não podemos ter nenhuma dúvida de que tanto Pedro quanto Paulo, eles eram homens com muita autoridade, eram homens convertidos, chamados por Jesus para serem apóstolos, não há dúvida disso. Ambos foram investidos de grande autoridade, foram respeitados em todas as igrejas que passaram e que plantaram. Ambos já haviam sido poderosamente usados por Deus. Aqui, porém, nós vemos Paulo confrontando o apóstolo Pedro, face a face, como nós acabamos de ler no primeiro versículo, no versículo 11, que ele confronta Pedro face a face. John Stott, ele diz que não que Pedro negasse o evangelho em sua doutrina, pois Paulo se esmera em demonstrar que ele e os apóstolos de Jesus estavam unidos quanto ao evangelho. Está aí no versículo 1 ao 10. E ele repete este fato aqui também no versículo 15 e versículo 16. A ofensa de Pedro contra o evangelho foi em sua conduta. John Stott vai dizer isso, e é de fato, quando nós lemos o texto, é isso que nós entendemos. A conduta de Pedro não estava condizendo com aquilo que ele estava pregando. Uma prova disso é olharmos lá para Atos, e nós vamos ver daqui a pouco, em Atos, capítulo 15, aonde nós vamos encontrar ali um concílio, o primeiro concílio, que foi
uma das razões pela qual o tema é discutido aqui. Quer dizer, o cerne da questão, que foi fonte de um discurso de Pedro com muita autoridade naquele concílio, aqui, Pedro, através das suas atitudes, ele acaba se afastando daquilo que ele havia falado. E é por isso que ele se torna repreensível, como diz o primeiro versículo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui nesse texto, eu quero pontuar 3 coisas aqui, e nós iremos caminhar observando o texto. Por isso é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, lá em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11, nós vamos olhar versículo por versículo. A primeira coisa que nós vamos perceber aqui, é que a defesa do Evangelho por parte do apóstolo Paulo, nos ensina sobre a importância da apologética cristã nos dias atuais. Apologética quer dizer defesa da fé cristã. Faz parte da nossa defesa, daquilo que nós defendemos, aquilo que nós cremos, testificamos. Então, a defesa do Evangelho por parte do apóstolo Paulo nos ensina sobre a importância da apologética cristã nos dias atuais. Então, no versículo 11 vai dizer que quando, porém, Cefas, que é o apóstolo Paulo, certo, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, diz Paulo, porque havia se tornado repreensível. E uma das características dos apóstolos e de todos aqueles servos do Senhor que eram chamados por Deus, era de uma conduta irrepreensível, ilibada. Porém, o que Paulo relata aqui é que Pedro havia se tornado repreensível por conta da sua conduta. E é por isso que ele o confronta, por conta do seu equívoco. Agora, qual a razão de Pedro ter se tornado repreensível? Antes de responder a essa pergunta, vale a pena salientar aqui, queridos, a imperfeição do homem. Todos são pecadores. Mesmo depois de convertido, passado pela escola de Cristo, mesmo depois de ter andado e presenciado, experimentado e revestido de uma liderança espiritual incontestável e inquestionável, a conduta de Pedro estava, neste momento, diferente daquilo que ele acreditava. E nisso nós precisamos ter muito cuidado na nossa caminhada cristã, para que as nossas ações, elas não venham confrontar, ou venham, digamos assim, contradizer aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, porque a nossa conduta como crentes em Cristo Jesus, deve ser a mesma conduta pela qual nós pregamos, aquilo que nós divulgamos, aquilo que nós anunciamos. Não podemos anunciar a palavra de Deus, falar a respeito das verdades da palavra de Deus e agir completamente diferente daquilo que nós pregamos. Pedro errou, mas todos nós erramos, porém, o erro deve ser repreendido, e foi isso que Paulo constatou aqui. Ele resistiu à conduta equivocada de Pedro. Deixe-me fazer um parêntese aqui. Infelizmente, muitos líderes, quando erram, e se colocam nessa posição de alguém repreensível, muitos têm dificuldade de serem repreendidos pelos colegas, de ouvir a verdade, infelizmente, porque nós temos, queridos, essa tentação de nos esconder atrás desse, entre aspas, né, esse título que nós temos, espiritual, de que nós não podemos falhar. De fato, é uma luta constante para que nós não falhemos, mas que obedeçamos a Deus constantemente. É uma luta, sempre constante.
Mas vejam que a palavra de Deus não esconde esses fatos, porque esses fatos são importantes para mostrar que nós estamos nesse processo de santificação. E mesmo Pedro, tendo provado todas as benesses de Cristo, de ter andado com Cristo, ele ainda assim era um homem pecador, justificado pela fé, salvo em Cristo Jesus. O que aconteceu com Pedro não estava, digamos assim, pondo em xeque a sua salvação, mas a conduta dele estava sendo uma conduta errada. Precisamos cultivar o que Jesus nos ensinou com muita propriedade e a humildade de reconhecer o próprio erro. Agora, voltemos lá à pergunta: qual a razão de Pedro ter se tornado um homem repreensível? No versículo 12, nós vamos ver que de fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Pedro estava comendo com gentios, participando da mesa dos gentios, comendo daquilo que é importante, quando Pedro diz isso, comendo com gentios, porque Pedro estava compartilhando do alimento que os gentios também partilhavam. Quando, porém, chegaram, começou a afastar. Chegaram quem? Os da parte de Tiago. Chegaram, começou a afastar-se. Por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Pedro, ele teve aqui uma atitude completamente incoerente com o que deveria ter. Incoerente com o discurso que ele fez com muita autoridade lá no concílio em Atos, capítulo 15, quando você lê lá. Essa atitude era grave por um motivo muito sério e muito caro para o Evangelho, que é a doutrina da justificação pela fé. Porque a conduta de Pedro estava ferindo de morte a doutrina da graça. Sim, através da atitude dele, ele traria confusão na mente dos gentios, inclusive dos judeus que também convertidos a Cristo. E o que parece aqui é que Pedro, ele não queria, ele queria fazer média com todo mundo. E nessa de querer agradar um, agradar outro, acabou se esquecendo do principal, da essência, que era a defesa da fé, do Evangelho. É como se Pedro quisesse fazer média também ali com os da circuncisão, que é importante que se diga que esses da circuncisão faziam parte de uma linha herética dentro da igreja, os chamados judaizantes. Paulo, claro, ele podia deixar aquilo passar desapercebido, ficar em silêncio, não confrontar a autoridade de Pedro publicamente. Não, e essa não foi a atitude de Paulo. Paulo, ele repreende porque sabia que ali se tratava de uma doutrina muito cara que estava sendo ferida, muito cara para Cristo, porque a graça de Cristo é de graça para nós não precisamos fazer nada, mas foi muito cara para Cristo Jesus. Ele não podia deixar aquilo passar desapercebido, até porque aquilo estava causando influência nos demais judeus, e nós vamos ver no versículo seguinte, até mesmo em Barnabé. É importante entendermos aqui qual o medo de Pedro. Quem eram os da circuncisão? Havia uma doutrina danosa no meio cristão. Os judeus convertidos, entre aspas, os judaizantes, criam que não bastava crer em Cristo. Isso era importante, mas eles precisavam ser circuncidados no caso dos gentios. Não só isso, eles não poderiam comer carne de porco. Nós vemos que judeu não come carne de porco, e Pedro estava comendo com gentios. Por isso Pedro não senta para comer mais com gentios a partir do momento que esses homens chegam ali, os judaizantes, ou seja, eles traziam as amarras da lei,
que Cristo havia libertado. É por isso que essa carta vai falar sobre essa libertação, sobre essa liberdade em Cristo, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, pela transformação que Ele fez através da justificação pela fé. A lei, nós já sabemos, nada mais serve do que, senão para mostrar ao homem que ele é pecador, que ele está condenado. A lei condena e não salva. A lei faz com que o homem não tenha desculpas diante de Deus. E nós já sabemos disso. Nós vimos ali em Romanos capítulo 3, versículo 19 a 20, que a lei nada mais serve do que para calar a boca do homem diante de Deus. O homem encontra-se diante de Deus sem desculpas, como pecador, condenado ao inferno, nada ele tem a dizer, e a lei, ela mostra isso. A lei, ela condena o pecador, e não salva o pecador. A lei deixa o homem preso em maldição. Está aí no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 10, que diz: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então, aquele que permanece na lei, permanece em maldição. Então, ele mostra que não tem jeito, a lei mostra isso. Então, o homem não tem mérito algum, é Cristo quem nos justifica. Não dá para negar isso. É uma doutrina cara que Paulo não poderia deixar passar desapercebido aquela atitude de Pedro. Então a atitude de Pedro, embora não tenha falado nada, a sua atitude demonstrava o apoio a uma corrente perniciosa na igreja, danosa. Daí o motivo dele ter se tornado repreensível. Daí o motivo dele ter se tornado repreensível. Então, no versículo 13, nós vamos ver que também os demais judeus hipócritas, Paulo vai dizer aqui, juntamente com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Eles estavam se afastando. Pedro e Paulo eram duas lideranças altamente importantes para a proclamação, e o apóstolo Paulo vai expor aqui essa condição, essa atitude de Pedro, de forma que os demais também estavam sendo influenciados por essa doutrina danosa dos judaizantes. Vejo aqui que também a importância de uma liderança, o zelo, a responsabilidade que ela tem. A atitude de Pedro estava, de certa forma, dando apoio aos demais judeus e Barnabé, e até mesmo Barnabé estava seguindo aquela ideia por conta da liderança. Veja a responsabilidade que uma liderança tem diante de Deus, diante do Evangelho de Cristo, na pregação da palavra. E no versículo 14, nós vamos ver agora de forma bem enfática: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? O Evangelho abraça a igreja, gentios e judeus, pessoas de todos os povos. E aqui, por um instante, um lapso, Pedro parecia ter esquecido dessa condição. Vejam que Paulo não chama Pedro em um cantinho e faz uma repreensão isolada, porque o que acontece, querido, aqui, é que a repreensão que Paulo fez foi publicamente. Isso o apóstolo Paulo disse, que repreendeu publicamente. Foi publicamente. E aqui é algo importante. Ele disse que quando, porém, vi
que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Ao se deparar com aquilo que eles estavam cometendo, Paulo não teve dúvidas. Ele se levanta e confronta face a face a Pedro. Quando o erro é doutrinário, há um erro doutrinário, esse erro precisa ser corrigido imediatamente, queridos. É por isso que nós precisamos ter zelo pelo púlpito. Por isso que nós devemos zelar por esse lugar, pela pregação, a quem leva a mensagem, quem nós estamos ouvindo. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com isso. E no momento em que se porventura ocorrer de que uma doutrina errada, de que uma heresia seja lançada aos ouvidos do povo de Deus, essa doutrina deve ser refutada imediatamente. Imediatamente. Porque os danos que isso pode causar são desastrosos. É por isso que há muita confusão doutrinária em algumas igrejas que se dividem por conta de uma heresia que, da mesma forma como os judaizantes estavam aqui impetrada dentro da igreja, também até hoje é causa de muitas divisões dentro da igreja, porque a falsa doutrina não foi combatida na raiz, no momento, não foi refutada. O que é a verdade do Evangelho? O sacrifício de Cristo é único, foi completo, perfeito. Não há nada que precise para que venha a ser completado ou complementado. O sacrifício de Cristo justifica o homem do pecado, da justiça, do juízo. Calvino faz algumas perguntas provocativas a esse respeito, e ele diz o seguinte: um homem de reputação ruim, condenado por Deus, ousaria atribuir a si algum fragmento? Acaso ainda acredita ser alguma coisa? Acaso ainda não aprendeu que é abjeto e proscrito e que deve tudo a Deus? Acaso ainda não aprendeu em sua humildade a exaltar a Deus? O que Calvino está querendo dizer aqui é que todo mérito humano é fictício, não tem valor, é falso. A atitude de Pedro e dos demais aqui, como Barnabé, estava de certa forma pondo em xeque essa doutrina cara para Cristo, a da justificação pela fé. A da justificação pela fé. É algo que precisa ser defendido. E agora, a partir do versículo 15, nós vamos ver o apóstolo Paulo defendendo essa doutrina de maneira muito clara e com muita autoridade. E aí nós vemos a segunda coisa aqui, é que a justificação pela fé é uma doutrina indispensável e inegociável para os cristãos. Daí a importância de ser bem compreendida. No versículo 15 e 16 nós vemos que os judeus, por sua natureza, e não pecadores dentre os gentios, diz Paulo, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois as obras da lei, por obras da lei, ninguém será justificado. Paulo mostra aqui exatamente aonde estava o erro, e ele põe o dedo na ferida. Vemos que a conclusão de Paulo é que todos, tanto judeus quanto gentios, circuncisos e incircuncisos, são colocados num relacionamento correto com Deus, unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Pedro também testificou isso lá no concílio. O que estava trazendo confusão aqui era a conduta dele, talvez porque estava querendo fazer média, como já disse. A fé, nós vemos aqui como que ela não é o fim em si mesmo, porque muitas vezes nós pensamos até e erramos, pensando que a fé é quem nos justifica.
A justificação é pela fé, mas o fundamento está em Cristo Jesus, através do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Então a fé, ela é um canal, ele é um instrumento que liga esse fundamento à justificação, ao justo juiz, que determina e diz que nós fomos justificados, que nós estamos livres do pecado original em Adão, e agora nós somos uma nova criatura, e podemos sim desfrutar da presença gloriosa do nosso Deus, podemos falar com Deus, podemos nos comunicar com Deus, podemos ter a certeza de que Deus está a ouvir as nossas orações, o nosso clamor, que Deus está presente juntamente conosco. Aqui a doutrina da justificação pela fé está clara. A justificação pela fé se fundamenta em quê? Nos méritos? Claro que não. Na própria fé? Claro que não. A fé é o meio, é o instrumento, como já falei. A justificação pela fé se fundamenta em Cristo, em sua morte e ressurreição. Um único sacrifício libertou o homem do pecado e colocou o homem em uma nova condição de vida. No versículo 17 nós vemos que o apóstolo Paulo vai dizer: mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo algum. Os falsos mestres dessa doutrina judaizante consideravam perigosa a doutrina da justificação pela fé, independentemente das obras, alegando que ela promovia o pecado e induzia a indiferença moral. Para esses heréticos que perturbavam a igreja de Cristo e torciam a sã doutrina, a pregação de Paulo sobre a justificação pela fé incentivava a quebra da lei e levava os homens a pecarem. O apóstolo Paulo, evidentemente, ele vai refutar essa falsa doutrina desses falsos mestres, mostrando que a tese deles, que se a tese dele fosse verdadeira, Cristo seria ministro do pecado. Se eles estivessem certos, Cristo seria ministro do pecado, uma vez que somos justificados pela fé em Cristo, e só pensar nessa ideia já seria uma consumada loucura. Hernandes Dias Lopes vai dizer que isso seria uma consumada loucura e uma inevitável blasfêmia. Jesus não veio para edificar o reino do pecado, mas para destruí-lo, para destruir esse reino de pecado, como nós vemos lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, e João, na carta de João, ele vai justamente refutar essa doutrina perniciosa dos judaizantes. Ora, se Cristo se manifestou para destruir o pecado, não poderia ao mesmo tempo restaurar a sua força? Com esse argumento irresistível, Paulo repele a calúnia dos falsos mestres. Os falsos mestres aqui haviam pervertido a verdade do Evangelho, pois a justificação como salvação no pecado e não do pecado. Paulo, ele argumenta que somos justificados em Cristo, ou seja, ligados a Cristo. Em Cristo morremos e ressuscitamos. Em Cristo temos uma nova vida. É impossível vivermos no pecado. Nós que para Ele já morremos para o pecado, andamos com a certidão de óbito no bolso, como diz Hernandes Dias Lopes, devemos considerar-nos mortos para o pecado e vivos para Deus, quando nos unimos a Cristo em sua morte. Nossa vida antiga acaba. É ridículo sugerir que podemos retornar a ela, porque a justificação pela fé, ela não é, nunca foi e nunca será mérito nosso. A justificação pela fé jamais será mérito do homem, porque
essa é uma ação judicial do próprio Deus. Esse termo jurídico é usado aqui como o justo juiz dando a sua sentença e justificando o homem do seu pecado, ou seja, nós nos colocamos em uma condição de homens justos diante de Deus. Agora, Deus não olha para nós através da lei, mas olha para nós através do sacrifício de Cristo na cruz, que pagou o preço do nosso pecado. Meus irmãos, o texto prossegue dizendo no versículo 18: porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. O fato era que a atitude de Pedro anulava e trazia prejuízo à doutrina. Os judaizantes ganhariam espaço em sua heresia perniciosa. Aqueles que querem ser justificados diante de Deus pelas obras, pensam que podem alcançar o favor de Deus com o melhor dos seus esforços. Isso é engano. Pensam que podem atingir a perfeição pelas obras. Voltar à lei é tornar a edificar aquilo que havia sido derrubado pela morte de Cristo. Fazer isso, segundo Paulo, é incorrer em transgressão. É por isso que ele vai dizer no versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri de viver para Cristo, estou crucificado com Cristo. Essa afirmação é importante, queridos. É que uma vez justificados pela fé em Cristo Jesus, morremos para a lei de forma definitiva. Ou seja, a lei não tem mais influência nenhuma sobre nós, porque morremos para ela. Ou seja, ela não exerce nenhum tipo de influência sobre a minha vida. Ela já não me condena mais, porque fui justificado em Cristo. O preço foi pago por Jesus de uma vez completa por todas. Se fomos justificados com Cristo, isso quer dizer que também fomos ressuscitados com Ele, e vivemos dessa maneira em plena comunhão com Ele, em plena comunhão com Ele. Vejam, queridos, aí comigo, em Colossenses capítulo 2, versículo 12, olha só o que diz aí: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. No capítulo 3, no versículo 1 de Colossenses, diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós vemos aqui uma doutrina muito importante para a nossa fé: a justificação pela fé. Então, queridos, a terceira e última coisa que nós encontramos nesse texto, verdade a ser considerada, é que quando compreendemos de forma correta sobre a doutrina da justificação pela fé, podemos provar plenamente que somos verdadeiramente amados por Deus, e assim desfrutarmos de uma vida completamente transformada. O que diz o versículo 20? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se Jesus pagou o preço por nós, fomos comprados por Ele, e isso nos dá o direito de vivermos, quer dizer, isso não nos dá o direito de vivermos para nós mesmos, porque agora que fomos comprados por Cristo, por um alto preço, nós fomos transformados por Cristo, nós passamos a viver completamente uma vida transformada, uma vida para Cristo, uma vida de Cristo em nós. Ele nos representa em sua morte e ressurreição. Ele nos garante assim a salvação através da expiação de nossos pecados. Isso gera em nós, queridos, uma plena união com Cristo. Jesus se faz presente em nós, e é através dessa comunhão plena com Ele que somos diariamente fortalecidos por Ele.
Somos hoje, por méritos únicos de Cristo e exclusivos de Deus, frutos do amor incondicional de Deus sobre nossas vidas. Ele nos amou, Ele nos ama, querido. Não tenha dúvida disso. Deus te ama. Deus te ama. Ama. Por isso, Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia, justamente porque as obras da lei não nos garantiam a salvação. Nós não podemos pensar, imaginar que o sacrifício de Cristo necessita de algum complemento. Que o sacrifício de Cristo pode ser anulado porque eu como carne de porco, como diziam os judaizantes, que o sacrifício é anulado, o sacrifício de Cristo é anulado pelo fato de não ser circuncidado, que o sacrifício de Cristo é anulado por diversas outras coisas, e muito menos achar que essas coisas complementam a salvação, como fazer sacrifícios de tolo, como agregar à nossa fé outras coisas, como esse acesso que nós temos hoje. Olha, preste bem atenção nisso, porque por isso se trata de uma doutrina cara para Cristo. O preço foi muito caro para que nós pudéssemos estar conectados com Deus. Talvez o apóstolo Paulo usasse um termo muito interessante hoje, que nós usaríamos para que nós estivéssemos online com Deus, o tempo todo, Então, o que acontece é que, para que nós pudéssemos estar online com Deus, para estarmos online com Deus, não há nada que precise de complemento. E quando nós queremos agregar alguma coisa à salvação, é como se nós quiséssemos derrubar esse sinal, essa conexão que nós temos com o nosso Senhor. É por isso que se trata de uma doutrina cara, porque hoje nós temos livre acesso a Deus, podemos exercer essa condição de sacerdotes diante do Senhor, sem interferência alguma. É isso que acontece aqui. E por isso nós podemos dizer, nós somos amados por Deus. Como é bom ser amado dessa forma, saber que fomos transformados verdadeiramente e podemos viver a sua vida em nós, através do Espírito Santo, que habita em nossas vidas. E aí finalmente ele termina dizendo: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não há necessidade de complemento. Cristo não morreu em vão, porque a justiça não é pela lei. A lei nos condena, mas Cristo nos liberta. Foi exatamente isso que aconteceu. Cristo nos libertou do jugo do pecado que nos condenava. Agora podemos viver uma nova vida. Uma nova vida. Gostaria de concluir, querido, dizendo que como é bom saber que o sacrifício de Cristo não precisa de nossa parte nenhum complemento. Que fomos de fato libertos, e assim nos sentimos de fato amados por Ele. Precisamos zelar por isso, queridos, que esse conhecimento nos leve à prática, e que nunca venhamos negar essas verdades através das nossas condutas. Que a palavra de Deus, ela cumpra o seu papel, pela qual ela foi designada em nossos corações. Justificação pela fé. Nós possamos compreender isso e viver isso a cada dia em nossas vidas. Quero orar por você. Você que está aí, nesse momento, em casa, feche seus olhos, coloque-se diante de Deus e ore comigo. Santo Deus e Pai, somos gratos por Ti, por Tua palavra, que é bendita, que é eficaz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Ó Deus eterno, continua conosco, Deus, nos abençoando,
possamos compreender de fato essa doutrina da justificação pela fé. E assim, Pai bendito, nós possamos viver a vida de Cristo em nós, nos sentir amados e transformados pelo poder da Tua graça. Que vivamos a Tua vida em nós de maneira completa e abundante. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Uma boa noite a todos.